Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia e por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui. Por tudo, ó Deus, rendemos a Ti a nossa gratidão. Por cada pessoa que o Senhor congrega neste lugar, pela oportunidade que o Senhor nos dá de Te louvarmos, de vivermos a comunhão, de cantarmos louvores. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós sabemos, ó Deus, que os Teus anjos Te louvam. Nós sabemos, ó Deus, que tem um povo na terra que Te louva. E nós nos sentimos, ó Deus, agradecidos, privilegiados em fazer parte deste povo. Agora, Senhor, nós abrimos a Tua palavra humildemente, com o nosso coração reverente, Te pedimos em nome de Jesus, use ela e fala conosco. Tu sabes, ó Deus, o que nós precisamos mais do que nós mesmos. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua palavra fique clara, entendida, compreendida, é a nossa oração. É o desejo do nosso coração e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo de número 27, diz assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado, não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Amém? Neste texto, Jesus ensina e revela a respeito da ressurreição dos mortos. Esse tema deve ser entendido como o mais importante da nossa vida. Porque o que mais importa na vida é viver. E se é um fato que vamos morrer, o que mais importa depois de morrer é ressuscitar. Não devemos dar mais prioridade ou valor a qualquer outra coisa na vida. Eu sei que se diz e se ouve muita coisa: o importante é isso, o importante é aquilo. Na vida o importante é isso, o importante é aquilo. Mas não se engane, a Bíblia diz que o que deve receber todo o nosso esforço, toda a nossa atenção, toda a nossa fé, obediência, serviço, fidelidade possível, é viver. Porque se a nossa vida for cercada de fatos e feitos importantes que terminam na morte, e na morte as pessoas vão viver, não vão desaparecer, nada é bom se termina na morte. Tudo perde sentido, tudo perde valor, tudo fica em vão, tudo termina triste, tudo termina com sofrimento. Porque o último sentimento é o que fica. Se alguém está na morte, não vai se lembrar de quando se sentiu bem na vida. O último sentimento é o que fica. O que eu senti ontem não consegue apagar o meu sentimento de hoje. Eu vivo com o sentimento presente.
Pode ser uma boa lembrança, pode ser uma má lembrança, mas é o último que fica. E tendo isso em mente como introdução, nós vamos ver que o mais importante da vida é viver. Então não se engane, não se ocupe de outras coisas acima disso. Todo cristão tem o alerta de Deus, tem o alerta do Evangelho, tem o alerta do Espírito Santo de Deus, para que ele se ocupe primeiramente com a vida. Porque todas as coisas que faz parte da vida só existirão se você viver. Quase tudo que nós sabemos da vida, quase tudo que nós conhecemos da vida, vem por 3 caminhos principais. Um que nós chamamos de ciência, ou que reconhecemos como a ciência, é quando você tem o conhecimento sem a fé. A ciência, ela transmite conhecimento e não precisa da fé. Porque a ciência, ela está fundamentada na investigação, no teste, na repetição dos fatos, até que se prove alguma coisa materialmente. Enquanto não se provar alguma coisa materialmente, com provas materiais, não é uma revelação científica. E nós temos um grande conhecimento da vida, das coisas que envolvem a vida, que veio através da revelação sem fé, da revelação da ciência. Existe um outro caminho que nós conhecemos a respeito da vida, que é o caminho da religião. A religião, ela se importa com a fé sem o conhecimento. Puramente a religião. Então a religião ensina as pessoas que eles devem crer, no que eles quiserem crer, no que eles acharem melhor crer, e você deve escolher quanto crer e onde crer e como crer. A religião apela a essa faculdade do espírito que todo ser humano tem, que é a capacidade de crer, e fala, você precisa crer. Mas nós aprendemos aqui recentemente que tem a fé que salva e a fé que mata. É uma revelação bíblica. A terceira fonte de conhecimento que nós temos é o conhecimento pela fé, que é o que norteia a vida de um cristão. Não vou nem dizer mais do cristianismo, porque o cristianismo do último século, ele se perdeu no meio de um paganismo e no meio de tantos ismos. Tanto é que está revelado na Bíblia que o apelo final já não seria mais ao cristianismo, mas ao cristão. Com isso eu estou dizendo que a revelação de Deus hoje ela é dada mais a pessoas do que à igreja. As revelações mais profundas de Deus, elas chegam ao indivíduo, a um apelo do Espírito Santo de Deus, à pessoa em especial, em particular. Não é uma igreja em algum lugar na terra que aquela igreja tem a revelação, não. A igreja que tem a revelação hoje, ela é chamada de igreja do Deus vivo, portanto ela é invisível, ninguém pode ver. E ela é composta de indivíduos que o Espírito Santo se revela e fala com eles. Esses indivíduos nós vamos chamá-los aqui de cristãos, porque são seguidores de Cristo. Renunciaram a eles mesmos, se arrependeram de ser o que são e confessaram Jesus como Senhor da sua vida. Por isso são chamados de cristãos, porque são seguidores, servos, fiéis, leais a Cristo. Tem outras fontes de conhecimento, mas já são brutas, bárbaras. Falei das principais. Conhecimento que vem da ciência, conhecimento que vem da fé e o conhecimento pela fé, que é o conhecimento que o cristão tem da vida. Ele tem pela fé e é fé na palavra de Deus que revela as coisas como elas são. Quero ir com calma para que todos entendam esse importante assunto para aplicar isso na sua vida. O primeiro conhecimento, que é o que vem da ciência, que é o conhecimento sem a fé, você vai dizer, mas eu conheço alguém que é da ciência e tem fé. Então, o conhecimento dele tem as duas coisas. Mas um conhecimento científico, ele não é um conhecimento que se baseia na fé. Ele se baseia no teste, na prova, na comprovação dos fatos. Este conhecimento, o que é isso? É a brilhante criatura de Deus, o homem, procurando com a sua mente, com a sua razão, o porquê das coisas, o porquê da vida, checando. Então o homem, em busca de respostas, sem fazer uso da fé, ele usa a sua capacidade que veio do próprio Criador, uma brilhante criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, em busca de respostas. E hoje todos nós temos um pouco de conhecimento científico.
Nós sabemos que a ciência já criou dezenas e dezenas de especializações para poder explicar a origem do homem, o funcionamento do homem, a cura do homem, a origem da Terra, o destino da Terra, a origem do universo. E são matérias que as pessoas se especializam. Certa feita eu procurei pelo serviço de um ortopedista e ele me disse assim: mas que área você quer? Você quer um especialista em ombro, em mão, em quadris, em tornozelo? É uma matéria só, mas cada um se especializa num pedacinho do corpo humano. Aquele homem da ciência, ele está dizendo: eu tenho conhecimento científico, mas eu me especializei nisso daqui. Eu respondo por essa partezinha aqui, ó, do corpo. E assim dá para você ter uma ideia que, em busca de respostas, aqueles que têm orientação do conhecimento vindo da ciência, sem o uso da fé, o homem dividiu o corpo humano e a vida e tudo que envolve ela em áreas. E eles se especializam para trazer conhecimento para as pessoas. E mesmo assim, este conhecimento ainda é parcial, porque nós vamos em 45 minutos aqui, agora que a gente tem meia hora, 45 minutos, nós vamos aprender com Jesus nesse texto o que a ciência em todo o tempo da sua existência não sabe. E o que a religião também não sabe. E que se Jesus não dissesse, ninguém saberia. Porque a religião é o homem distante do próprio Deus, caído da comunhão com Deus, tentando guiar-se ou guiar alguém a Deus. E nesse universo gigantesco criado, onde Deus está? Como encontrá-lo? A não ser que Ele nos encontre. E com quem Deus se encontra? Como o encontro pode se dar? Então a ciência, ela leva séculos, às vezes milênios, para explicar uma coisa, para comprovar uma coisa que sempre esteve lá na Bíblia, que a Bíblia disse: olha, é assim, o dia que vocês estudarem e comprovar, vocês verão que é assim. Então o conhecimento que vem pela fé, que é o conhecimento do cristão, é um conhecimento que está anos-luz na frente de qualquer outro conhecimento. É o conhecimento real da vida, porque é Deus se deixando conhecer, é Deus falando do que fez e para que fez. Isso atende não somente o nosso espírito que crê, mas também a nossa razão que é convencida por revelações que preenchem o coração do ser humano que procura por respostas. Diferente daquele que não tem o conhecimento que vem da fé, que não se sacia nunca. É uma busca compulsiva, que muitas vezes ela é desviada para áreas da vida, mas que nunca se preenche, ele não se acha. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele está dizendo: olha, essa busca tem um lugar, que você chega ali e fala: agora acabou a busca, achei o caminho. Existe uma verdade que quando você encontra, você para de buscar, fala: essa é a verdade, a convincente verdade de Deus. E eu sou a vida, então existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, e é sobre esta vida que nós estamos falando. E quando eu digo que esse assunto deve merecer todo o nosso esforço, porque é um assunto de vida ou morte. Mais do que vida ou morte, é um assunto de vida ou morte para sempre, eternamente. Mais do que para sempre, é o assunto de vida ou morte, ou da minha vida ou da minha morte eternamente. Se um assunto de vida ou morte é sério, imagine se esse assunto é da minha vida ou da minha morte. E para sempre. O que poderia merecer mais minha atenção do que isso? O que poderia merecer mais o meu esforço, a minha fidelidade, a minha preocupação do que isso? Nada. Para uma mente racional, nada. Porque, como eu disse, o importante na vida é viver. Então, queridos, Jesus está sendo abordado por saduceus. Sempre a gente fala saduceus, vamos conhecê-los melhor. Os saduceus, eles eram uma seita ou um partido religioso conservador. Eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, e nem em espírito.
mas acreditavam em Moisés, acreditavam em Deus. Levavam esse nome de saduceus porque eles tinham membros na linhagem sacerdotal e apoiavam os sacerdotes. Saduceus é o mesmo que família sacerdotal. Então eles se intitulavam como partido que era conhecido como família sacerdotal. O que é um contrassenso, porque uma família sacerdotal, o sacerdócio está em toda a Bíblia. E eles acreditavam só nos primeiros 5 livros da Bíblia. Era um zelo tão excessivo que eles achavam que os demais livros do Antigo Testamento não eram inspirados. Eles acreditavam só no livro de Moisés, nos 5 livros de Moisés, no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eram pessoas inteligentes, pessoas de posição, religiosos, estudiosos, mas tinham essa ideia de adaptar as coisas de Deus àquilo que eles já criam. Eles criam assim, defendiam essa posição deles e se intitulavam família de sacerdotes. Para eles o mais importante era a unidade do culto, a nação, a terra e a história. Isso era o que valia para eles. Por isso eles eram revoltados com a purificação do templo, com a mensagem do arrependimento. Então eles sempre estavam por perto. Quando alguém pegava pedra para atacar em Jesus, que eles não aceitavam o ensinamento de Jesus, eles estão sempre ali junto com os fariseus, revoltados com os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus não se encaixavam na crença dos saduceus. E eles defendiam com muita veemência essa ideia de que não existe anjo, de que não existe espírito, e eles acreditavam que com a morte do corpo a alma morria também. Então morreu o corpo, morre a alma. E acabou. João Batista chamou eles de ninho de cobras, raça de víboras, porque eles intentaram ser batizados sem arrependimento. Respeitaram a mensagem de João, os prodígios, os milagres que João fazia, a autoridade da palavra, a palavra milagrosa, transformadora de João Batista, mas eles não queriam obedecer o arrependimento. O arrependimento não se encaixava na crença deles. Então eles entraram na fila para ser batizados sem arrependimento. E João Batista falou: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, raça de víboras? O próprio Jesus, mais para frente, em Mateus 16, versículo 18, Jesus os censura, Jesus os proíbe e adverte os discípulos contra o fermento que é o ensinamento deles. Jesus censura eles dizendo: vocês estão errados, o que vocês estão fazendo não está certo, isso não agrada a Deus, vocês receberão mais duro juízo. E olha para os discípulos e diz: olha, tomem cuidado, acautelai-vos com o fermento deles. Assim como o fermento faz levedar toda a massa, este ensinamento aí corrompe a verdadeira revelação. Mistura, estraga aquilo que é alimento bom, aquilo que é saudável. Então Jesus diz para eles tomarem cuidado. Flávio Josefo, mais para frente, historiador contemporâneo da época de Jesus, famoso, vai dizer que esses saduceus eram partidários da época dos fariseus e que eles acreditavam que a morte do corpo também trazia a morte da alma. Uma confusão que eles faziam e que nós não podemos fazer é que existir é diferente de viver. A Bíblia fala da existência depois da morte. E essa existência, quando a Bíblia fala, ela é para todos. Agora, viver depois da morte não é para todos. Uma coisa é existir, outra coisa bem diferente é viver. Então você não vai encontrar na Bíblia vida para iníquos depois da morte. Você não vai encontrar vida para os não salvos depois da morte. Você vai encontrar existência, juízo, segunda morte, condenação. Existência sim, vida não. A oportunidade de vida deles acabam quando esta vida aqui termina. E se eles creram, alimentaram, sonharam com alguma coisa diferente disso, eles foram enganados. Voltando ao texto, que ele é fácil de ser relembrado, veja que o texto é uma pergunta para Jesus para nunca ser respondido. Na mente do fariseu, inteligente,
Ele cria um fato fictício e faz uma pergunta para Jesus, mas é uma pergunta que jamais seria respondida. Senhor, Moisés, eles acreditavam em Moisés, Moisés ordenou. Ele está falando lá de Deuteronômio 25. Moisés ordenou que se alguém casasse com uma mulher, um homem, e o homem morresse, o irmão dele tem que dar descendência para a viúva. Tem que tomar ela como esposa para ele. Era um mandamento. Para não deixar o falecido sem descendência. Confere? Confere. Aí eles criam um fato hipotético. Existe 7 irmãos. E o primeiro casou com a mulher e morreu, não deixou filhos. O segundo também, o terceiro também, o quarto também, o quinto. Os 7, Senhor, morreram e não conseguiram dar um filho para essa mulher. E por fim morreu a mulher também. E agora, se é que há ressurreição? Eles acreditavam que quando acontecia de 2 irmãos desposar a mesma mulher, o primeiro seria o marido, se tivesse vida futura. E o outro não teria direito nenhum. Mas no caso de 7, a pergunta não tem resposta. Não para nenhum mestre da terra. Já que os 7 a desposaram, na ressurreição todo mundo ressuscitou, aí chega o 7º marido lá e a mulher está tudo vivo, bonitinho. De quem, Senhor, que ela será a esposa? É uma pergunta para dizer assim, olha, não dá para a gente saber isso agora. Mais ou menos como fazem as seitas pagãs, que criam perguntas que não têm resposta. Ah, talvez em gerações passadas, talvez, esse monte de talvez. Na Bíblia não tem talvez. Na Bíblia não tem entretanto, acredita-se. A Bíblia é um livro de revelação. Que se você tiver fé, o seu conhecimento vem pela fé naquilo que Deus revelou. As religiões pagãs é que montam estruturas espirituais para serem acreditadas e praticadas que não têm resposta. Tem tantas modernas aí como Cabala e outras, cheia de contos, mitos, crendices, invenções. Se perguntar qual o fundamento disso, não tem resposta humana, nenhuma mente humana pode responder. O que fizeram para Jesus foi uma pergunta mais ou menos nesses moldes. Quero ver se ele vai responder. Era um beco sem saída. E Jesus respondeu ela em 2 partes, fácil da gente entender. A primeira resposta que ele deu é que esta pergunta sempre esteve respondida nas Escrituras. Para vossa surpresa, disse ele, olha, vocês erram, vosso erro de entender a vida e os valores da vida e as coisas da vida, a respeito da ressurreição, a vida antes da morte, a vida depois da morte, vocês erram porque o vosso conhecimento não está baseado nas Escrituras. A pergunta que vocês estão fazendo, ela já está respondida nas Escrituras. Não conhecer as Escrituras ou querer adaptar o conhecimento e a crença às Escrituras, isso faz a pessoa se perder na vida. A Bíblia é um livro vivo que veio de Deus, do coração de Deus, para a salvação da humanidade. E se você não mexer no Evangelho de Deus, no Evangelho de Jesus, ele te transforma e te leva para o céu. Se você não mexer e crer, mas quando você muda este Evangelho, as pragas e as penalidades dele vêm sobre sua vida. Tal é o seu atrevimento. Tal é o seu erro. E tem gente que acha muito bonito ele mudar a Bíblia para crer do jeito dele. Desconhece o poder de Deus, as Escrituras e o que ele está fazendo com ele. Porque se ele conhecesse o Evangelho, ele não faria isso. Em hipótese alguma. Porque não é o mal que ele está fazendo para alguém, é o mal que ele está fazendo para ele mesmo. Então Jesus de cara fala assim, olha, o vosso erro consiste em vocês não conhecem as Escrituras. Errais em, e nem o poder de Deus. No versículo 34 ele diz assim, olha, os filhos deste mundo casam-se, mas os havidos dignos de alcançar a era vindoura, olha Jesus dizendo, tem era vindoura, tem filhos deste mundo, tem filhos da ressurreição dos mortos, tem os chamados filhos de Deus, eles não casam, porque eles serão como anjos. E ele falou, tudo isso está no Evangelho. Como que vocês se atrevem a não crer
que existem anjos, como que vocês se atrevem a não crer na ressurreição? Só porque a morte tem uma fala forte? Jesus não venceu a morte por nós? Ele não apareceu por 40 dias aos seus discípulos vivo? Ele não disse, eu venci a morte? Ele não disse dezenas de vezes, quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Ele não disse, eu ressuscitarei no último dia? Como é que a gente sabe tudo isso e a gente não tem certeza que vai ressuscitar? Como? Ah, não sei, será? Esse negócio de morrer e voltar a viver de novo, parece coisa de fantasma, né? Estava morto, agora está vivo. Ele fala com clareza, fala assim, olha, já está no Evangelho, os filhos deste mundo. Se é os filhos deste mundo, é porque tem filhos que não é deste mundo. E no versículo seguinte já se refere a ele, ele fala os, agora já não é todos, havidos dignos de alcançar a era vindoura, quer dizer, já não é todo mundo que vai alcançar a era vindoura. Os havidos dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dos mortos, esses daí que vão entrar na era vindoura, tem uma era vindoura. Eles são chamados filhos de Deus e são conhecidos como filhos da ressurreição. Eles serão como os anjos. E como anjos foram criados no número exato, não criam, não procriam, são assexuados. O número que foi criado é o número que existe, embora sejam incontáveis, mas eles existem no número em que foram criados. Diz, nós, na outra era, os que foram havidos dignos de entrar nela, viverão desta forma. Só nesses 2 versículos fica claro que há vida eterna, que há ressurreição, que nem todos entrarão nela, que lá não tem casamento e nem morte, e que lá as pessoas viverão como os anjos. É que às vezes para nós que temos a informação da religião, de pedintes, que religião é um lugar que a gente vai para sofrer, para pedir a Deus perdão dos nossos pecados, nós achamos que o que Deus fez para nós é só essa vidinha de religiosos. Quando alguém oferece cura, milagre, profecia, o número aumenta, a fila cresce, porque afinal a nossa vida é um sofrimento. E Deus tão grande e poderoso não tem poder para nos levantar da morte, criar uma vida digna de gente que foi resgatada da condenação eterna para entrar na salvação eterna e viver uma vida como a de seres angelicais que nunca pecaram. Isso parece um absurdo, sabe o que Jesus diz? Porque vocês não conhecem o poder de Deus. Se você já leu alguma coisa que fala do poder de Deus e acredita nele, então você vai saber isso. Que o que ele estava fazendo por você na cruz do Calvário não é te dar uma religião, um karma qualquer, um lamento, uma vida de constantes choros e lamentos. Não, uma vez que ele fez, está feito. Ele falou, aqueles que foram havidos dignos. Quem que é digno? Só quem Deus dignifica. E quem Deus dignifica? Aqueles que aceitam o sacrifício que Ele mesmo providenciou para eles, que é a morte de Jesus. Agora, em Jesus, qualquer um pode ser digno. Sem Jesus, ninguém é digno. Ah, então eu tenho Jesus. Não é assim que se tem Jesus. Jesus se confessa. Para você ter Jesus, você tem que se render a Ele, você tem que negar a você mesmo. Você tem que deixar de obedecer o seu próprio eu e obedecer Jesus. Aí você tem Jesus. E isso te faz digno, por causa da dignidade dele, de ser um eleito para a era vindoura. Não te interessa isso? Uma vez que essa dignidade veio de graça, graça pura. Não tem preço porque ninguém poderia pagar. Não tem mérito porque ninguém merece. Não exige esforço porque ninguém poderia se esforçar para isso. Ou ele faz por sua graça, ou não existe. Então Jesus está dizendo, tem era vindoura, tem ressurreição, tem gente que vai ressuscitar num corpo de anjos, viverá como os anjos, serão conhecidos no céu. Ele está falando daquilo que só ele e Deus sabe. E que se ele não dissesse isso, ninguém nunca saberia. Ele fala de uma era vindoura, como existente, ela virá. E tem os dignos que vão entrar nela. Sabe quem são eles? Pessoas que receberam a vida de Deus, romperam com Deus na maldição da queda, mas quando tomaram conhecimento que tem reconciliação, que existe ressurreição,
Nós somos filhos da morte, nós nascemos para morrer. Mas aí o Evangelho nos alcança e diz, olha, tem uma segunda chance, mesmo depois da morte é possível viver. Então nós nos arrependemos do que éramos, muito mais do que fizemos, do que éramos, filhos da ira. Nos reconciliamos com Deus em Cristo Jesus e nos méritos de Cristo Jesus, nós temos um conhecimento da vida que é um conhecimento que vem pela fé. Então eu não sei se um dia a ciência vai chegar ao conhecimento da era vindoura, da transformação do corpo para virar corpo angelical. Eu creio que não. Mas em alguns minutos que a gente oferece o nosso coração sensível, a nossa capacidade de aprendizado para ouvir Jesus, nós temos uma revelação de coisas que o mundo só saberá por perder isso daí. Só saberá em juízo. O que me assombra nesse texto de Jesus, ele falar assim, olha, tem coisas espantosas que vocês não sabem, está aí no Evangelho, está aí na Escritura. Vocês acham que sabem? A segunda resposta que ele dá é no nível da primeira. Ele diz assim, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês que dizem que não há ressurreição dos mortos, ele só acreditava em Moisés. Aí Jesus cita Moisés. Fique sabendo que Moisés falou que há ressurreição dos mortos. Quando? No texto que diz da sarça. Jesus cita o texto da sarça, que é o texto de Êxodo 3:6. Quem que não conhece? As criancinhas da EBD conhecem. Que Moisés viu uma sarça pegando fogo, e ele percebeu que o fogo não apagava, a sarça queimava e não se consumia. Ele estava lá no deserto, porque ele fugiu do Egito, já tinha 40 anos que ele estava no deserto, sem receber informação de Deus, desatualizado, e de repente ele chamou a atenção dele que a sarça ardia e não se consumia. Cientificamente isso não é possível, combustão sem extinção. Onde há combustão, há extinção. Como que tem fogo e a sarça não se consome? Ele chegou perto para ver e Deus falou com ele, falou, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ele tremeu inteiro e se curvou. E Deus falou para ele assim, ó, eu sou o Deus dos seus pais. Eu que estou falando com você, Moisés. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Ora, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. E Jesus falou assim, vocês não estão cansados? Um saduceu que só crê nos 5 primeiros livros da Bíblia, ele sabia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. O texto da sarça era mais conhecido deles do que o Salmo 23 de nós. Ou a oração do Pai Nosso. E vocês nunca viram que o mesmo texto que fala que eu sou o Deus dos seus pais, fala eu sou o Deus de Abraão, vocês nunca se ligaram que Abraão já estava morto e que Deus não é Deus de mortos? Que para Deus dizer que ele é o Deus de Abraão, Abraão tem que estar vivo. Porque Deus nunca criou nada morto, Deus não habita na morte, Deus abomina a morte, Deus matou Jesus para matar a morte. A crueldade do Calvário foi para colocar um ponto final na existência da morte. Era uma única morte para sempre. A partir do Calvário morre quem quer. Deus resolveu o problema da morte para quem quer viver. Mas brilhantes religiosos, de um importante partido, de uma importante seita, com membros no Sinédrio, com família sacerdotal, questionando o próprio Deus, com o Evangelho diante deles, eles não conseguiam ver a profundidade. Falaram, olha, o que vocês estão perguntando está respondido aí. Vocês nunca leram aí a respeito de anjos? Criados por Deus? Atendem ao seu serviço? Agentes da sua justiça? Milhares e milhares, miríades e miríades? A hierarquia angelical? Está no Evangelho. Como que você vai querer cumprir casamento da terra na vida celestial? Você sabe quando o céu foi criado e quando a terra foi criada? Sabe do que é feito uma criatura celestial e uma criatura humana? Vida física, morte física. Vida espiritual, morte espiritual. Não é nenhum mistério que a Bíblia fala de 2 mortes. Não é nenhum mistério que a Bíblia fala de 2 ressurreições. Não é que uma pessoa vai ressuscitar 2 vezes. Está dizendo que na primeira ressurreição, só os salvos ressuscitarão.
E na segunda, que é 1007 anos depois da primeira, só os condenados ressuscitarão. E a Bíblia é bem clara quando ela fala assim: bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à cidade pelas portas, sobre ele não tenha poder a segunda morte. Porque a primeira morte é quando o pó volta para o pó, mas a pessoa, de posse da sua consciência de alma que ele é, apenas desincorporado, conhecimento que vem pela fé, aguarda o tempo de Deus e a hora de Deus para receber um corpo angelical. Ele não será anjo, ele terá um corpo como de anjo. E o que ele será? Filhos de Deus. De onde vieram? São filhos da ressurreição. E agora, uma vez que o corpo dele será como de anjo, e anjo é celestial, não é humano, não é pó da terra, então agora eles não casam mais, não se dão em casamento. Por quê? Uma das principais coisas que existia no casamento era a procriação para encher a terra, a proliferação da espécie. Percebe porque a lei do cunhado assumir a cunhada para dar descendência levava em conta mais a importância de se salvar a espécie do que em se cumprir sentimentos pessoais. Vou explicar. Você pode falar assim: como que o cunhado vai casar com a cunhada? Baseado no nosso relacionamento de hoje, vai falar: você não sabe se ela quer, se ele quer ela, se ela quer ele. A espécie humana está contaminada com a síndrome de Lúcifer, vai todo mundo para a condenação eterna. Salvar a espécie é mais importante do que brigar por sentimentos pessoais. Eles precisavam ficar firmes na palavra para trazer o Salvador ao mundo. Jesus precisava nascer e dar descendência, manter a genealogia, cumprir com os mandamentos de Deus. Era a salvação deles mesmos. Por que adianta casar com aquele que eu quero? Naquela época não tinha esse direito de escolha. Mais importante agora, a vida foi dada e ela se comprometeu. Todo mundo que está nascendo vai morrer, e todo mundo que nascer vai morrer, e vai morrer eternamente. Agora Deus prometeu um Salvador. Nós, filhos de Abraão, temos a missão de trazer o Salvador ao mundo. Portanto, cumprir o mandamento de Deus está acima de questioná-los por sentimentos pessoais. Era para ele assumir mesmo. Mais importante era cumprir. Por isso o pai na época não perguntava para a moça: você quer casar? Tinha muito de cultura, mas tinha ocasiões em que eles estavam em cumprimento de mandamento. Então a lei de assumir para dar descendência era uma lei. Deus mandou Moisés e Moisés disse isso. Agora eles queriam aplicar essa lei há milênios depois, para querer dizer que lá no céu nós teremos os mesmos sentimentos que temos aqui. E Jesus disse: como vocês erram. Vocês não sabem que vida celestial é uma coisa, vida humana é outra, vida animal é outra, vida vegetal é outra, vida natural é outra? Lá no céu, aqueles que forem achados dignos, eles deram um salto tão grande na vida deles, que eles deixaram de ser da família maldita de Adão, preso a um corpo de doença e de morte. Olha o poder de Deus. Vocês não conhecem o poder de Deus. Deus, quando pensou na salvação, que incluiu a morte de Jesus, ele estava fazendo algo tão grandioso, tão maravilhoso, que quem não conhece o poder de Deus descrê. Então o que Deus estava fazendo pelos méritos de Cristo é tornando a pessoa que aceita Cristo, que Deus enviou para ele de graça, por sua graça, para livrá-lo de um corpo maldito de morte que tem duração de 1 século. Para aproveitar a sua alma e o seu espírito, agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, anulando o efeito da queda, o efeito do pecado, a rebelião de Lúcifer, e colocando nesta vida os méritos e o sacrifício de Cristo para sempre, e trocando este corpo de horror, de vergonha, de morte, de dor, por um corpo de glória como o dos anjos, para viver como eles vivem, onde eles vivem, com a glória que eles vivem e acima da glória que eles têm. E quando alguém perguntar quem são esses, Jesus diz: eles serão conhecidos como filhos de Deus, não é criaturas de Deus. Eles não foram criados com haja, eles foram gerados pelo sangue do Cordeiro.
uma geração espiritual, gerados pelo Espírito de Deus, nasceram de novo, são filhos da fé, são filhos da obediência e serão conhecidos como filhos da ressurreição. Saíram da morte para entrar na vida para todo sempre, saíram de um corpo de limitação para entrar num corpo de glória, saíram de uma vida de pobreza para entrar nas riquezas celestiais. Por quê? Pelos méritos de Cristo. Sabe o que é isso? Disse Jesus. É o poder de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele pode. E vocês erram em não saber isso. A primeira pergunta do caso hipotético que não era para ser respondida, está respondida no Evangelho. A segunda, já que vocês creem só em Moisés, então escuta Moisés. Quando que Deus se identificou como Deus de mortos? E Jesus poderia citar para eles também a transfiguração, quando ele apareceu vivo com Elias e Moisés. Pedro não ficou maravilhado, falou: Senhor, olha aqui Elias e Moisés, vamos fazer 3 cabanas. Mas Moisés tinha morrido. Elias foi arrebatado, mas Moisés tinha morrido. O próprio Deus falou para Josué: meu servo Moisés é morto. Vem agora e eu serei contigo. Se ele estava morto, por que ele está vivo? Aí Jesus disse: vocês não conhecem o poder de Deus? Você sabe como é que ele criou o universo? Você sabe quando ele diz uma coisa, como é que as coisas acontecem depois que ele fala? Então, queridos, eu quero encerrar dizendo que Deus deixou para nós um Cristo vivo, um Evangelho vivo, um Espírito vivo. É uma pena que muitas vezes a nossa vida de religiosos tenta matar tudo isso para a nossa própria perdição. Às vezes nós queremos apagar esta revelação brilhante, grandiosa, só porque ela é grandiosa, ela não cabe na nossa razão, não dá. Se você gosta de entender as coisas com a razão, fica com a ciência. A ciência é abençoadora, nós temos gratidão a Deus pela ciência o tempo todo. A ciência já fez coisa pela humanidade, que a humanidade vai agradecer para sempre. Mas a ciência ela está anos, milênios, luz atrás da revelação que vem da fé. O que a ciência está ensinando hoje, a Bíblia já ensinava desde o princípio. E o que a ciência desconhece completamente, que é a restauração da vida, a era vindoura, as coisas que vão acontecer, elas já estão no Evangelho. Nós precisamos, com humildade, reverência, com santidade, com busca e gratidão, aplicar o nosso coração na prática do Evangelho. Porque conhecimento é mais fácil do que praticar. Hoje na escola dominical eu citei para os jovens o caso do jovem rico. O jovem rico, ele tinha um problema na vida dele. Ele falou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era rico, ele era bem sucedido, mas ele acreditava na vida depois da morte. E o medo dele era esse. Falou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava enganado porque ele chamou Jesus de bom, sem entender o plano da salvação. Rasgando seda com Jesus, elogiando para conseguir as coisas. Jesus disse para ele: olha, ninguém é bom senão Deus. O bom é Deus, que enviou Jesus para morrer por vocês. Segundo o erro dele, falou assim: você não pode fazer nada para herdar a vida eterna. Quem falou que você pode? Ninguém pode fazer nada. Só quem pode nos dar a vida eterna é Deus. Como rico que era, ele achou que ele podia fazer de tudo. Que farei? Não pode, não tem nada para ser feito. A pessoa que não aceitar o sacrifício de Deus não tem o que ele possa fazer. Não existe. Ainda que ele dê a vida dele, isso não vale para nada. A vida dele está contaminada. E o que me chama a atenção no texto é que Jesus o amou. Jesus quis salvar aquele jovem rico. Falou: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço desde a minha juventude. Desde a minha mais tenra mocidade. Citou os mandamentos para Jesus. Falou: muito bem. Você não está longe do reino dos céus. Vou te ensinar como é que você entra no reino dos céus. Se livra dessa grana toda que você tem. Isso daí está te atrapalhando de entrar na vida. Você vai para o inferno por causa dela. Vai. É um conselho de amor para salvar. Ele queria a vida eterna. Vai. Vende tudo isso daí. Dá isso para os pobres. Se livra disso.
e me segue que você vai ter um tesouro no céu. Não falou que ele ia ficar pobre, falou, você vai ter um tesouro num outro lugar, na vida eterna. Se livra disso. E a Bíblia diz que ele ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. Preferiu ir para o inferno rico do que entrar na vida com as riquezas celestiais. Que péssima decisão. É comovente o texto quando diz que Jesus o amou, porque ele era um camarada que acreditava na vida eterna, conhecia a lei, teve tempo para se dedicar à lei, mas o sucesso estava roubando tudo aquilo que Deus já tinha feito. Os havidos dignos por herdar a era vindoura, eles são dignos pelos méritos de Cristo. Então, queridos, esse é assunto de vida ou morte, é assunto de minha vida, de minha morte. Esse é o assunto da minha vida, da minha morte para sempre. Deve ser o primeiro assunto, deve ser a coisa mais importante, deve merecer toda a minha atenção, toda a minha reverência, toda a minha fidelidade, porque Jesus disse, presta atenção, está tudo aí no Evangelho. Vocês estão usando o Evangelho só para crer naquilo que vocês querem crer. É assim que milhões e milhões de pessoas praticam o cristianismo hoje. Cristianismo dos interesses, cristianismo dos negócios, cristianismo do eu acho que é certo, então eu faço, eu não acho que é certo, eu não faço. O cristianismo adaptado à própria pessoa. Então ele é o seu próprio justificador. Já não tem mais méritos de Cristo. Se eu me dirijo, então eu me justifico. Se eu estou cuidando de mim, então eu me salvo. Eles estavam seguros, porque eles eram uma religião muito forte. Praticavam uma religião, humanamente falando, parece que todo mundo tem que dar a mão à palmatória, que eles são os religiosos mais severos e conservadores da terra. Se eles não forem salvos, ninguém serão. Jesus falou, puro veneno, puro fermento. Evangelho adaptado. Mistura venenosa que destrói a verdadeira revelação. Tudo que nós precisamos, queridos, é muito simples. Jesus faz uma revelação nesses 4 versículos, bombástica, milenar, que entra na eternidade, que dá para qualquer pessoa que nunca abriu a Bíblia entender. Ele diz, vai ser assim. Aqui nesse mundo é assim, e lá no outro mundo é assim. Sabe quem vai entrar no outro mundo? Quem passa por este processo. Fácil, simples. O fato de Deus deixar simples, não é que não tem poder. Ele falou, vocês erram e não conheceram o poder. Deus deixou simples para que ninguém alegue a dificuldade de entender. Ele falou, a palavra que está junto a ti na tua boca é uma palavra que você não vai poder dizer, como? Simples. Deus grande de grandes feitos, que torna esses grandes feitos ficarem claros ao nível da mente de qualquer pessoa. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Se você não tem o hábito de crer na sua ressurreição, comece a praticar isso. Comece a agradecer a Deus pela vida que Ele já te deu para depois que você morrer. Se empenhe nesse assunto. Confie no poder de Deus, confie no Evangelho de Jesus. Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Tudo o que nós precisamos saber e fazer já está revelado. Coloque o seu coração nisso, aplica a tua vida a isso. E um dia nós vamos herdar tudo isso que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Tudo isso já pertence aos filhos da ressurreição. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, por tua presença neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos aqui pelo Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. É o seu amor, é o seu chamamento, é o teu Espírito que nos convoca. É o teu Espírito que nos congrega, é o teu Espírito que nos chama para o culto, para a adoração, para a ministração. E nós te damos, ó Deus, honra, glória e louvor. Juntamente, ó Deus, com o nosso sacrifício, nós colocamos a nossa gratidão, agradecidos a Ti por estarmos reunidos como Teu povo neste lugar. Ajuda-nos, ó Deus,
a recebermos o conhecimento que vem pela fé. Que a revelação, ó Deus, da Tua palavra, o propósito para o qual o Senhor a enviou, seja crescente, Senhor. Fique claro no coração de cada um o seu chamamento para a vida eterna, a sua convocação, ó Deus, para a vida eterna. Fique clara, ó Deus, no coração. Que todo o pavor da morte, que todo o medo da morte sejam anulados, ó Deus, na vida do seu povo, que vive, ó Deus, na esperança da fé que há em Cristo Jesus. Que a vida, Senhor, seja vivida na sua plenitude, na confiança, na alegria, na liberdade da sua graça e dos méritos que há em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pai, é no nome de Jesus que nós te louvamos e te adoramos por este tempo de meditação na Tua palavra, e que a Tua palavra, ó Deus, possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a enviou. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.